Olá. Então, dando prosseguimento à nossa fala, à nossa explanação, hoje nós vamos falar das revoltas coloniais, que foram aquelas revoltas que ocorreram ali no período colonial brasileiro, né? Essas revoltas, elas ocorreram durante o período colonial, são divididas em dois modelos. Uma que é chamada de nativistas e outras separatistas. Então, as revoltas nativistas foram protestos contra a exploração de Portugal, caracterizada por conflitos internos sem objetivo de emancipação da colônia. Então, as nativistas, daí a palavra nativo, foram feitas pelos nativos de determinadas regiões que só questionavam a questão da exploração, dos impostos, né? E que isso gerou uma briga nativa, local, e que não teve o pretexto, não teve o objetivo, o objetivo de emancipação da colônia, de separar a colônia, diferente das separatistas, que o próprio nome está dizendo, separatistas, elas vão querer se separar. As principais revoltas nativistas foram a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, que durou de 1708 a 1709, a Guerra dos Mascates, entre 1710 e 1711, em Pernambuco, a revolta de Filipe dos Santos, em Vila Rica, em Minas Gerais, em 1720. As revoltas separatistas temos a Inconfidência Mineira, a Conjuração do Rio de Janeiro e a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Então, quando nós falarmos da revolta separatista, geralmente nós vamos focar na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana. Tá? Então, porque elas tiveram um papel muito relevante no que diz respeito, todas tiveram importância, tanto as nativistas como as separatistas, porque elas preparam o caminho, de certa forma, para a contestação do poder da coroa portuguesa sobre a colônia. Então elas são tidas como um preâmbulo, né? Como um ensaio geral para uma futura separação do Brasil em relação a Portugal. Mas dentre essas, a Inconfidência Mineira, sem dúvida, foi a que teve um peso muito forte, maior, né? Então, nós vamos começar pelas revoltas, pelas nativistas. A revolta de Beckman no Maranhão em 1684. Por que Beckman? Beckman é um sobrenome. Eram dois irmãos, né, que eram comerciantes, né, que a coroa portuguesa, ela tinha prometido, né, ela criou uma companhia chamada Companhia de Comércio do Maranhão, que tinha o objetivo, né, de que ela teria um objetivo de monopolizar o comércio lá do Maranhão na época, e que prometeu que enviaria escravos, né, para subsidiar principalmente a plantação de algodão. O Maranhão é um dos maiores exportadores de algodão da América do Sul, né? Então, essa promessa não foi prometida, não foi cumprida, perdão, pela coroa. E isso gerou uma crise econômica pela falta de escravos para trabalhar nas plantações de algodão, porque o algodão era a mola propulsora praticamente da economia maranhense. Isso fez com que esses irmãos se revoltassem, porque isso vai incluir
vai acabar interferindo nos seus interesses econômicos, comerciais, e eles vão se revoltar, vão pegar em arma para lutar contra a não concretização das promessas e contra o monopólio exercido pela Companhia de Comércio do Maranhão. Vai haver uma guerra local, os irmãos Beckmann vão ser presos, e exilados na África. Tá? E Manuel e Jorge foram enforcados. Então vamos entender aqui. O motivo. O que instigou foi a proibição da escravidão indígena através de esforços de jesuítas, já que os escravos negros estavam em falta. Cada vez mais caro era vendido pela Companhia de Comércio do Maranhão. Quer dizer, faltou escravo, a Companhia de Comércio vendia, monopolizava esse comércio de escravo, e isso encarecia a mão de obra, que tinha uma implicação muito grande com a economia local. Os líderes, como eu falei, foi Manuel Beckmann e Tomás Beckmann, e Jorge Sampaio. O resultado disso, a expulsão dos jesuítas, armazéns foram saqueados, autoridades locais foram depostas e um novo governo instaurado. O resultado dessa revolta foi a expulsão dos jesuítas. Consequência, Tomás Beckmann preso em Portugal e exilado na África. Manuel e Jorge foram enforcados. Então você pode analisar que essa revolta foi uma briga muito local, nativista. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que essa revolta queria a independência do Brasil, a separação de Portugal. Perceberam? A outra foi a Guerra dos Emboaba, em Minas Gerais, de 1708 a 1709. Nós somos sabedores que os primeiros a chegarem na zona de exploração de ouro em Minas Gerais, quem foram? Foram os paulistas. Então, os paulistas achavam que eles eram o dono do pedaço. Eles foram os primeiros a chegar, eles achavam que eles teriam o controle total das atividades da exploração de ouro. Só que, porém, quando se acha ouro em Minas Gerais, nós já vimos isso, há um processo migratório muito grande para as regiões, a corrida do ouro, que nós já vimos. E vieram muitos farosteiros, pessoas de fora, em busca de metais preciosos. Dom João V determinou que todos poderiam explorar as minas. Então, os bandeirantes paulistas, que foram os descobridores de Minas Gerais, eles chamavam esses farosteiros, essas pessoas que vinham de fora, que geralmente eram portugueses, como emboabas. Mas, Júlio, o que era emboabas? Emboabas era um pássaro que dava lá na região, que você, ao encontrar com ele no mato, você olhando de longe, ele parecia como se estivesse calçando uma bota. Ele tinha uma canela muito grande. Então o emboabas era o nome do pássaro, e que ao ser visto no mato, dava a impressão que ele estava calçando uma bota. E quem era que calçava a bota? Os portugueses. Então, ficou daí dizer que a guerra contra os portugueses foi a guerra contra os emboabas, entenderam? Tá? As consequências, uma nova jurisdição surge a Minas de Ouro e é separada politicamente de São Paulo. Paulista descobre ouro em outras províncias, como Goiás e Mato Grosso. Então, os paulistas, depois da Guerra dos Emboabas, lógico que a coroa portuguesa vai atender os interesses dos emboabas, os paulistas procuram outras zonas para a exploração de ouro. É quando eles encontram o ouro
em Goiás e Mato Grosso, desviando a rota do ouro. Tá? A Guerra dos Mascates. Né? O que é mascate? Comerciante. Tá? Então, o motivo. A decadência do açúcar. Os senhores de Olinda endividaram-se com os portugueses que moravam em Recife. E os recifenses eram subordinados às leis vindas de Olinda. Né? Quem eram os mascates? Eram os recifenses, que chamavam os olindenses de pés rapados. Então, veja bem, deixa eu explicar essa guerra dos mascates. Mascate que era comerciante. E quem eram esses comerciantes? Eles habitavam o quê? Recife, que hoje é a capital de Pernambuco. Mas a coroa portuguesa, o slide não mostra, mas a coroa portuguesa construiu um pelourinho em Olinda. Né? E os recifenses não queriam a construção, porque Pelourinho representava o quê? Representava prestígio daquele lugar. Né? Quando os portugueses chegavam em algum lugar, geralmente a primeira coisa para mostrar a sua presença, que aquele lugar era importante, ele construiu o Pelourinho, que tem até hoje em Salvador. Tem até música que fala do Pelourinho. Né? Então, os comerciantes de Recife queriam que esse pelourinho fosse transferido, construído um outro pelourinho em Recife. E os plantadores de açúcar de Olinda não gostaram, né, achando que eles perderiam o seu prestígio. E isso gerou uma briga local entre os recifenses, que eram portugueses, e os de Olinda, que eram plantadores de açúcar, que já eram brasileiros, não eram portugueses. Isso gerou uma guerra local lá, que também em nenhum momento pregou a separação, a independência. Lógico que os portugueses atenderam os interesses dos comerciantes portugueses de Recife. Foi construindo um Recife, um pelourinho, e Recife ganhou projeção, né, política, econômica, e que hoje é a capital de Pernambuco. Em nenhum momento se pretendeu separar o Brasil de Portugal. A revolta de Filipe dos Santos em Vila Rica em 1720. Motivo? Vamos ver que é local também, né? Os comerciantes portugueses cobravam preços elevados. Além disso, os portugueses criam a Casa de Fundição. O conde de Assumar recebe uma lista que exigia diminuição dos impostos, a fim do monopólio português do sal, aguardente e o fumo. Assumar fingiu aceitar as reivindicações e prendeu os revoltosos. Veja bem que é uma briga local. Filipe dos Santos era comerciante. Tá? Eles, o que é que eles queriam? O fim do monopólio da casa de fundição. Fundição, o que era a casa de fundição? Ele era um minerador, Filipe dos Santos, na verdade. A casa de fundição, ela controlava, obrigava os mineradores a pagarem, né, os seus impostos. Era onde o ouro era transformado em barras. Pagamento dos quintos, o pagamento da derrama. E isso prejudicava os interesses desses mineradores e dos comerciantes, né, que exigiam a diminuição dos impostos, o fim do monopólio português sobre o sal, o aguardente e o fumo. Assumar era o conde que governava lá a região. Fingiu aceitar a reivindicação e prendeu os revoltosos. Filipe dos Santos foi enforcado. A consequência, Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado. E os demais enviados a Portugal e perdoado. Olha aí, o Filipe dos Santos, que era o que tinha o poder, foi o líder dessa revolta, tanto que é chamado Filipe dos Santos, ele foi enforcado. Os outros que participaram, que eram portugueses, né, eles foram enviados para Portugal e perdoados. Olha o tratamento diferenciado. Né?
Agora, quando se fala em conjuração, nós vamos ver. Aqui tem um quadro do Pedro Américo que mostra Tiradentes sendo enforcado e esquartejado. Tá? A Inconfidência Mineira ela vai diferenciar. Além dela questionar os impostos exagerados sobre a mineração, o aumento da fiscalização e a atividade mineradora e reprimida. Quer dizer, a Inconfidência Mineira, ela questionava também a questão dos impostos, a derrama, os quintos, a casa de fundição, né? Os seus líderes foram o Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, Domingos Vila Barbosa, José Álvares Maciel, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Olha aí, a aspiração, o que é que eles desejavam? A criação de uma república de moldes dos Estados Unidos. A capital seria São João del Reis, em Minas Gerais. O presidente seria Tomás Antônio Gonzaga, que era poeta, rico. Pretendia criar uma universidade em Vila Rica, fundar fábrica, fazer a manutenção da escravidão. O que eu quero dizer para vocês, quero que vocês fiquem atentos, que era um movimento separatista elitista. O único pobre desse movimento, qual foi? Quem era? Tiradentes. Tanto que aí você vê, né, que o tratamento dado aos inconfidentes mineiros é diferente. Os ricos, o Vidal Borba, o José Álvares Maciel, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, que eram poetas, as pessoas ricas, elas foram deportadas, depois perdoadas. Né? Porque ficou prometido que haveria uma senha, que Dom Pedro sairia nas ruas de Vila Rica dando vivas à República, na qual eles fariam uma revolta. Só que foi traído. Um dos participantes entregou o movimento e antes do movimento, na verdade a Inconfidência Mineira nem chegou a concretizar. Eles foram traídos, denunciados e Tiradentes foi preso, julgado, condenado, amarrado em 4 cavalos, esquartejado, sua casa foi derrubada, o chão salgado, amaldiçoado. Por que esse tratamento diferenciado? Por que esse tratamento diferenciado? Porque, de repente, isso poderia servir como exemplo tomado pelos pobres. Imagine os pobres, que eram 90% da população, pegasse a Inconfidência Mineira como modelo de revolta. Né? Então tinha que dar um exemplo, tinha que dar uma repressão exemplar. Né? Aí vem a questão, Tiradentes foi herói e mito. Herói, né, ou vítima? Ele não deixou de ser herói, porque quando prenderam, ele não negou nada dos seus objetivos. Mas eu vejo que ele foi um laranja, pegaram ele para laranja. O pobretão seria enforcado, esquartejado. Os ricos seriam presos, exilados e depois perdoados. Me parece que esse tratamento dado aos pobres, ele é muito antigo, diferente aos ricos, é muito antigo no Brasil. Dizem que Tiradentes, ele era um beberrão inveterado, que ele mesmo se denunciou. Porque a maioria dos discursos chegou a dizer que ele fez, dando vivas à República, ele estava embriagado. Tinha um processo contra ele sobre um envolvimento com uma menina menor de idade, defloramento. Júlio, mas por que ele é considerado como um herói nacional? É porque quando na proclamação da República tinha que se criar a ideia de mito, a ideia de heroísmo, justamente para que essa República tivesse alguns
símbolos desse heroísmo para excluir as massas, entenderam? Você vê que a imagem de Dom Pedro é muito relacionada a Cristo. A barba grande, Dom Pedro não tinha nem barba. Cabelo grande, o cabelo de Dom Pedro não era, de Tiradentes não era grande. Você vê o seu corpo esquartejado, um crucifixo no lado, sempre para atrelar a ideia, né? Quando enaltece, quando passa essa discussão do mito, do herói, a ideia de que ele seria uma espécie de um Jesus Cristo, né? Tentar aproximar a essa visão. Silvério dos Reis delata o movimento que ocorreria no dia, como eu falei, da cobrança da derrama. A derrama era a cobrança de todos os quintos atrasados. Tiradentes é morto, enforcado, esquartejado, e os demais são degradados para a África, foram expulsos, foram embora para a África. Veja que o tratamento, como eu falei, é diferenciado. Né? E dentre esses movimentos separatistas, sem dúvida, a Inconfidência Mineira é considerado como o movimento que mais preparou a ideia de separação. Mas tiveram outros revoltas separatistas. A Conjuração Baiana ou a revolta dos alfaiates. Que é alfaiate? Era costureiro, alfaiate, uma espécie de fazedores de roupa. O seu principal líder foi um alfaiate na Bahia. Qual é a diferença da Conjuração Baiana para a Conjuração Mineira? É que a Conjuração Baiana ela tem um caráter popular. Né? Ela foi liderada com os interesses de... Foi uma revolta social, de caráter social. E a Inconfidência Mineira ela tem uma conotação mais política. O único... Isso é tão verdade que na Conjuração Baiana, além de querer proclamar uma república, eles eram favoráveis ao fim da escravidão. Enquanto que a Conjuração Mineira, eles eram contra a liberdade dos escravos. Lógico que a maioria, quase a totalidade dos inconfidentes eram proprietários de escravos. Então eles eram contra a liberdade dos escravos. O único que era favorável à liberdade dos escravos era o Tiradentes, pelo fato de ser homem do povo. Tá? O motivo, a decadência econômica e a inflação. Veja bem, isso vai gerar uma onda de protestos populares. Os líderes, membros da maçonaria, como Cipriano Barata, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, João de Deus de Nascimento Manuel, Faustino dos Santos Lira, que citavam os pobres a ir aos confrontos. Quer dizer, a Inconfidência foi um movimento de elite. Né? Tá? A Conjuração Baiana foi um movimento popular, mas que teve participação também da elite. Mas qual é a diferença? Em alguns momentos, os pobres lideraram o movimento, tanto que ela é chamada de Revolta dos Alfaiates. A aspiração, implantar uma república na Bahia e acabar com a escravidão. Olha, a Inconfidência Mineira não queria acabar com a escravidão. Aqui na Conjuração Baiana, sim. Tá? E a Conjuração do Rio de Janeiro, membros da sociedade literária, os literatos eram pessoas da elite, era elitista também. Né? Eles foram presos no máximo. Né? Mas os líderes por exemplo, da Conjuração Baiana foram todos enforcados por se tratar gente do povo. Né? Enquanto que os principais líderes da Conjuração Mineira, eles foram só exilados, deportados. Né? E da Conjuração Baiana, eles foram enforcados, todos. O único que foi enforcado na Conjuração Mineira foi quem? O Tiradentes. Por se tratar um homem do povo. Tá? Então, seria, na verdade, isso aí, essas revoltas, fazer bem essa distinção, que é movimento nativista e movimento separatista.
tendo um olhar muito para a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, que elas se diferenciam, muito embora sendo separatistas. Todas as duas foram influenciadas pelo pensamento iluminista do século XVIII. Tá? Todas as duas queriam a implantação de uma república, se separar de Portugal. Obrigado.